Oi, pessoal. A minha convidada é a escritora Marta Medeiros. São mais de 30 livros publicados e quase 30 anos escrevendo crônicas nos diários Zero Hora e O Globo. Marta tem uma escrita tão intimista que aproxima as vivências dela com as vivências dos leitores. O cotidiano é a matéria-prima para o olhar sensível de Marta. A habilidade que ela tem com as palavras traduz a vida semanalmente através das colunas nos jornais. Marta do texto refinado sem perder a simplicidade. Marta da leveza e sagacidade. Marta da elegância sem perder a classe com temas espinhosos. Marta, uma voz que o público leitor respeita e admira. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Guilherme, pelas palavras gentis. Prazer estar aqui conversando contigo. De novo, né? Não é a primeira vez. É verdade. Quando conversamos lá em abril de 2020, não tínhamos noção do que seria essa pandemia. E agora vamos, nessa entrevista, espero com mais alegria, porque já estamos caminhando aí para um período de pós-pandemia. Eu quero começar contigo, porque você é uma leitora voraz, compartilha livros e dicas de leitura no seu Instagram. E o Brasil, infelizmente, é um país que lê muito pouco. E você acredita que é possível mudar esse pouco hábito da leitura? Qual é a questão-chave, o ponto-chave para que isso aconteça, na sua opinião? Olha, Guilherme, a gente está vivendo assim, uma era diferente, né, de quando eu comecei a ler e tu mesmo. Quer dizer, hoje a gente tem uma briga, né, com a tecnologia. A tecnologia veio para não como uma concorrente, porque é muito bom tecnologia, mas, enfim, ela, de certa forma, criou novos hábitos de leitura. Hoje as pessoas leem textos muito curtos, tudo muito rápido. Eu vejo assim, que as pessoas têm menos concentração, menos tempo para se dedicar a um texto longo. Tudo isso dificulta, né, a manutenção do hábito do livro. Mas tem aqueles que são adoradores, né, como eu me considero, e esses eu acho que vão manter o hábito para sempre. Como é que a gente pode aumentar o número de leitores? Eu acho que é através de um grande investimento em educação. Eu sei que parece sempre um clichê falar nisso, mas é que é o que a gente precisa mesmo, né? As pessoas têm que as crianças têm que começar a ver o livro com o mesmo olhar lúdico ao qual elas olham um brinquedo, por exemplo, sabe? O livro tem que ser abraçado pela família, tem que ser trazido para dentro de casa, tem que ser, eu costumo dizer, desacralizado, sabe? Porque parece assim que livro é uma coisa muito especial, que é só para poucos, e não é, livro é para todo mundo. Livro Bom, enfim, se eu ficar falando agora aqui da importância do livro, só vai ficar nessa pergunta, então eu vou te passar a bola. Mas o que eu acho que a gente precisa mesmo é de um investimento maciço em educação, porque aí, através da educação, a gente cria uma consciência que vai fazer com que as pessoas entendam a importância da leitura para a formação de cidadãos. E como foi construída a sua bagagem literária? Eu comecei gostando de livro desde pequena, eu via meus pais lendo, que já tinha livros em casa, tudo isso é facilitador, né? Quando tu tem uma certa familiaridade com o objeto livro. E aí depois vem através da minha curiosidade sobre o ser humano. Eu sempre tive noção de que a vida da gente é um pouco limitada. E é de fato, Guilherme, né? A gente pega, estuda, nasce, trabalha, casa ou não casa, enfim, tem filhos. É uma experiência de vida. Claro, a gente pode viajar, a gente pode trocar de profissão, mas ainda assim a gente segue uma linha mais ou menos reta. Enquanto que milhões de outras maneiras de viver existem, milhões de outras culturas, e eu tinha desde pequena consciência de que se eu quisesse ter um olhar abrangente para o mundo, seria a literatura que iria me trazer, que seria impossível eu viver todas as vidas que eu gostaria, mas a literatura te facilita isso, né? Te coloca em situações, em lugares, em épocas, onde tu normalmente jamais poderia estar. Então, eu acho que foi essa minha curiosidade e essa minha necessidade de expansão
que fez com que eu começasse a virar, assim, uma rata de biblioteca mesmo, sabe? Que eu começasse a devorar. Eu sou faminta por livros. E não fosse preconceituosa, sabe? No sentido, assim, de ler de tudo. Coisas atuais, coisas antigas, novos autores, todas as temáticas, todos os gêneros. Então, assim, eu não sei te dizer como é que isso foi construído. Foi construído através de uma fome literária que eu sempre tive. E nem é só uma fome literária, é uma fome de vida mesmo. Ô, Marta, você dialoga comigo, com a Maria, com o Pedro, com a Ana, semanalmente, através das suas crônicas. O seu texto, muitas vezes, vai de encontro ao que o leitor precisa ler naquele instante. Certamente você tem esse tipo de retorno através das suas redes, através de e-mail. Você se sente responsável no possível bem-estar que a sua palavra pode provocar no seu leitor, ou você procura não pensar nisso? Eu procuro não pensar nisso, Guilherme. Assim, não, a palavra responsável não se aplica aí. Eu tenho, sim, a responsabilidade de entregar um texto bem escrito, de ser honesta com o meu leitor, quer dizer, aquilo que eu estou escrevendo é exatamente o que eu penso mesmo, sabe? Eu não estou jogando para a torcida, eu não estou querendo passar por simpática ou passar por boazinha ou estar a serviço de outros interesses, não tem nada disso. Então, assim, a minha responsabilidade é escrever bem e ser honesta. Isso eu acho que é a minha grande responsabilidade. Agora, de criar bem-estar ou mal-estar, eu acho que daí não... Isso aí a gente não tem nem como controlar, né, Guilherme? Quer dizer, cada pessoa vai ler um texto e vai assimilá-lo de acordo com o que está vivendo. Então, pode cair super bem para uma pessoa e pode cair super mal para outra. Então, eu não tenho controle sobre isso, não posso pensar muito a respeito. Ô, Marta, você deve ter escrito quase 3.000 crônicas ao longo desses anos de colunas nos jornais. Alguns assuntos foram tratados conforme a época em que esses textos foram publicados. Quando você relê algum desses textos antigos, vem aquela sensação que você evoluiu em relação à opinião dada naquele tempo? Eu tenho essa sensação, eu tenho. Eu tenho a sensação de evolução de diversos aspectos. Evolução do texto, evolução de vocabulário, evolução pessoal, porque naturalmente são 30 anos, como tu disseste, né? Então, é óbvio que em 30 anos a vida da gente muda, a gente aprende, a gente vive muito mais. Então, eu hoje me sinto muito mais madura para tratar sobre certos assuntos que eu tratava antes sem ter tanta experiência. E também porque o mundo, de certa forma, evoluiu também, principalmente no sentido das questões identitárias. Hoje a gente está muito mais consciente, né, da importância de combater o racismo, de combater a homofobia, de combater, né, tantas coisas que antes para nós eram naturais, e hoje a gente vê que é absurdo, né, como a gente estava passivo e como hoje é importante a gente se posicionar para que a gente tenha realmente um mundo mais diverso, tolerante, amoroso. Então, hoje eu olho para trás, às vezes, alguns textos, e eu digo, nossa, de repente esse texto estava tão machista, e claro, era a visão que eu tinha naquele momento, estava desinformada, ou não estava ainda impregnada, né, desse movimento tão importante que nós temos hoje, né, de abraçar todas as tribos e botar até o dedo na ferida sobre os nossos problemas, né, de violência e tudo mais. Então, eu acho que hoje a minha voz ela se torna muito mais importante, porque é uma voz mais madura e mais vivida e mais consciente. Então, eu acho que hoje eu estou numa fase muito mais interessante do meu trabalho. E você falou em voz atuante, você é muito atuante no Instagram, que é uma rede social. Isso possibilita, de uma certa maneira, ao seu leitor conhecê-la um pouco mais fora da coluna de jornal ou dos livros. A rede social também, Marta, aproximou você dessa nova geração que é mais tecnológica? Eu acho que sim, eu não tenho nenhum estudo, assim, sabe, do retorno, e, de certa forma, é uma coisa ainda nova para mim. Eu acho que eu entrei no Instagram em 2018, sabe, então, 5 anos,
E antes eu era até meio refratária às redes, eu custei para entrar no Facebook, depois custei para entrar no Insta, mas não tem como a gente ficar de fora, né, Guilherme? A gente tem que participar, né, e desse mundo que, enfim, está todo interligado, né, todo conectado. Mas eu acho que sim, eu acho que o Instagram faz com que as pessoas me conheçam um pouco mais. E claro que eu acho também que é assim, às vezes eu fico um pouco assim, eu me sinto um pouco envergonhada até, porque é uma super exposição, é uma super vaidade, a gente sabe que tem isso a ver, né, também. A gente acaba usando muito o Instagram para vender uma imagem também e tal. Eu procuro ser sempre, né, mostrar exatamente qual é a minha realidade e tal, mas às vezes eu fico um pouco constrangida com a superexposição. Mas, enfim, está todo mundo nessa, e é também um canal para apresentar o meu trabalho. No Instagram eu também apresento textos, apresento pensamentos, apresento posicionamentos. Então, enfim, é mais um canal de comunicação, né? Até porque estamos num momento de transição, às vezes, né, o próprio jornal físico, né, como a gente conhece, e com o poder que sempre teve, claro que continua com credibilidade, mas ele já não é tão acessado, né? As pessoas realmente estão se informando mais hoje através das redes sociais. Então, simplesmente eu segui o fluxo da vida, né? Eu entrei no Instagram porque é onde está o meu público leitor. Ô, Marta, eu quero falar do livro A Claridade Lá Fora, que você lançou em 2020, trouxe a Lídia, uma protagonista com posicionamentos um pouco conservadores, e você escreveu na terceira pessoa. Como foi essa experiência, escrever esse livro na terceira pessoa, já que nós, seus leitores, estamos acostumados a ler seus textos semanalmente na primeira pessoa? Pois é, esse livro, A Claridade Lá Fora, na verdade, é uma adaptação de um roteiro para cinema que eu havia escrito. O filme está ainda, até ele está dentro de uma produtora e tal, mas ainda não foi feito. E aí eu resolvi transformá-lo numa história de ficção. E tinham tantos personagens ali para dar voz, e eu nunca tinha escrito na terceira pessoa, que eu resolvi arriscar. Hoje eu me pergunto até, Guilherme, eu me pergunto, será que eu não devia ter mantido a primeira pessoa? Porque eu sempre me senti mais confortável escrevendo na primeira pessoa, mesmo dando voz a uma pessoa que não tenha nada a ver comigo, um personagem que não tenha nada a ver comigo, sabe? A Lídia é uma louca, né? Assim, tu chama ela de conservadora, mas ao mesmo tempo tem vários aspectos, ela é meio tirana, ela tem essa coisa também de ser muito autocentrada, e muito agressiva, muitas vezes, também, parece que não existe um olhar amoroso para o mundo, então, durante o livro até existe uma transformação nesse sentido, mas foi uma experiência super interessante. Eu nunca tinha escrito na terceira pessoa, é muito difícil, eu acho que requer uma técnica que eu admito que eu não tenho, mas eu gosto muito do resultado do livro, eu gosto muito das questões que ele aborda, eu acho que ele não é um livrinho cor-de-rosa, assim, sabe? Ele fala sobre maternidade, ele fala sobre morte, ele fala sobre transgêneros, né, pessoas transgêneros. Então, assim, tudo isso são assuntos que não são muito fáceis, mas são contemporâneos, então acho que é um livro que reflete a sua época. Ô, Marta, nas pesquisas que eu fiz para poder conversar com você nessa entrevista, eu achei uma entrevista que você concedeu lá em 2009, 2010, para o Sem Censura, programa que a jornalista Leda Nagli apresentava. Você foi fazer o lançamento do livro Fora de Mim. E na entrevista você comentou que sofrimento de amor ainda lhe impressionava. Ainda lhe impressiona o sofrimento de amor, ou você se inclinou por tanto escrever acerca desse tema? Eu passei por muitos sofrimentos de amor, sabe? Então, eu acho assim que nessa época, 2008, 2009, eu ainda vivia assim um turbilhão, me lembro, na época.
E esse era um tema, para mim, importante, porque tu sabe que a gente escreve também como um processo terapêutico, né? Também é para entender um pouco o que a gente está sentindo, o que a gente está vivendo. E, claro, compartilha com os leitores. Mas tem também uma coisa muito egoísta até, né? Eu, pelo menos, escrevo muito sobre as coisas que eu estou sentindo naquele momento. Houve um momento na minha vida em que esse era um tema que me cativava muito, né? O sofrimento, como a gente ficava abduzida por uma relação e acabava se desconectando com o resto da vida. E hoje em dia eu vivo uma outra situação completamente diferente, eu vivo uma relação muito mais estável, não quer dizer que eu não vá sofrer por amor de novo, mas saiu do meu radar, entende? Saiu do meu radar até porque eu escrevi muito, muito, muito sobre dor de cotovelo, sobre a gente se sentir perdida depois do final de um amor. Eu sempre digo, né, o fim de um amor é uma espécie de morte, não deixa de ser uma pequena morte na vida da gente. E como é difícil a gente ressuscitar dessa pequena morte e voltar, né, para o universo amoroso, e, enfim. Então, assim, é como eu te disse antes, Guilherme, eu estou sempre renovando as minhas ideias, reavaliando as coisas que eu penso, mas tudo isso continua existindo. Não é o fato de eu não sofrer, não estar sofrendo mais, que vai fazer que não existe mais sofrimento. Claro que existe, né? Tá todo mundo aí fora tentando ter uma vida amorosa, saudável e batalhando muito para isso, e não é fácil. Ô, Marta, nesses dias que antecederam a nossa entrevista, eu fui reler Divan. Porque quando eu li Divan, foi quase logo quando você lançou ali em 2002. Eu li uns três anos depois. Aí eu fui reler a obra nesses dias. E a Mercedes, ela me chamou muito a atenção, hoje com outro olhar de leitura que eu tive há quase 18 anos, quando eu li Divan pela primeira vez. A Mercedes, ela teve um final feliz no livro com ela mesma. Ela não teve o medo da mudança. Ela se separou, foi para a solteirice e não teve aquele medo de mudar. Divan é um livro em que os homens também se identificaram com a história da Mercedes? Olha, foi um livro que foi mais lido por mulheres do que por homens, né? Foi meu primeiro livro de ficção. Mas os homens gostaram muito também, porque eu acho que esse tema, ele não diz respeito só às mulheres. O que eu queria passar ali? Que é uma coisa que eu acredito, a gente não precisa necessariamente formar um casal para ser feliz, que, né, a sociedade sempre meio que nos empurrou para essa ideia, né, que só é impossível ser feliz sozinho, né, já diz a canção. E eu discordo disso, eu acho que a gente pode ser feliz casado e infeliz casado, e pode ser feliz sozinho e infeliz sozinho, quer dizer, não existe regra, cada um vai encontrar o seu caminho para estar no mundo. E a Mercedes, depois de cumprir todos os protocolos de felicidade, casamento, filhos, a vidinha estável e tudo mais, ela chega aos 40 anos, ou 40 e poucos, e se pergunta, então o que é isso? Ser feliz para sempre é isso? Então não, então ela quer, na verdade, continuar tendo novas aventuras, e aventuras que eu digo não necessariamente amorosas, mas a aventura de viver, de se colocar em risco, de um dia estar bem, outro dia estar mal, enfim, eu acho que ela se disponibiliza para a potência da vida, que muitas vezes o casamento acaba te escondendo da vida, às vezes o casamento pode ser um grande esconderijo, né, para as pessoas que não estão querendo mais, sei lá, se colocarem disponíveis para emoções novas. Então, acho que o divã tem esse mérito, e isso aí é um sentimento que pode ser tanto vivido por um homem quanto por uma mulher. E você já pensou... Apesar de que as mulheres é que costumam ser mais pressionadas, né, para manter esse protocolo. E você já pensou, Marta, 20 anos depois do lançamento de Divan, como a Mercedes estaria hoje? Eu acho que ela estaria muito bem. Talvez ela estivesse já num outro relacionamento, ou ela estaria viajando pelo mundo, ou ela poderia estar muito triste também. A gente não sabe, né? A gente está sempre querendo procurar um final feliz para as pessoas. E, na verdade, não tem final. Enquanto a gente está vivendo, a gente está escrevendo a nossa história. Então, acho engraçado isso. Não é a primeira vez que me perguntam isso, assim, qual teria sido o final da Mercedes? Não tem final. O final do filme mostra bem isso. É acordar de manhã
e seguir disponível para o que o dia vai oferecer. Então, eu acho que cada dia da vida da gente é uma oportunidade da gente encerrar um capítulo, mas não a história toda. Talento e sorte são palavras que caminham com o escritor? Eu acho que são duas coisas importantes, mas não só talento e sorte, tem talento, tem a sorte, tem o perfil humanista, ter um perfil humanista ajuda muito, sabe? Às vezes eu pergunto por que um escritor consegue ter ressonância com o seu público e uma outra pessoa que escreve pode até ter o dom, não consegue quebrar a parede, sabe? E eu acho que o humanismo aliado ao dom é que faz com que a gente consiga se comunicar, sabe, com as pessoas. Isso é um pensamento que eu tive recentemente e acredito nisso. E, claro, tem a sorte, tem a rede de contatos que a gente tem os amigos, tem as pessoas, né, que nos estimulam, tem a nossa própria garra, nossa própria vontade de se autoconhecer e de se expor e de fazer isso através de um trabalho bem feito. Tem várias variantes é uma redundância, mas, enfim. Eu acho que, assim, não tem um caminho único e certo, mas eu também tenho, eu sempre penso nisso, não só como escritora, eu penso nisso como cidadã, como um ser humano no mundo, assim, sabe? Eu acho que a gente tem uma caixa de ferramentas, Guilherme, e a gente tem que encher essa caixa com aquilo que pode fazer com que a gente se torne uma pessoa melhor. A minha caixa tem literatura, tem astrologia, tem terapia, tem amigos, tem amores, tem família, tem viagens. E cada um vai buscando as suas ferramentas para fazer o melhor de si, tanto como ser, assim, como cidadão, como marido, como mulher, como a profissão que escolheu também entra nisso. Ô, Marta, da primeira vez que você esteve aqui no meu canal, lá em abril de 2020, o mundo vivia a pandemia. Estávamos com um mês de pandemia, não tínhamos informação de nada em relação à vacina, em relação a esse vírus. Quase 3 anos depois, eu posso dizer que nós já estamos em um período pós-pandemia. Mas a pandemia, ela ressignificou na Marta Medeiros um olhar no que é importante para você na sua vida? Você passou a dar mais valor no sentido da vida? Eu sempre valorizei muito a vida. Então, assim, isso não afetou. Eu continuo valorizando muito a vida. Eu acho que ela ressignificou um pouquinho a minha solidão. Eu acho que eu era uma pessoa que ainda me questionava, será que essa minha solidão é uma coisa boa, uma coisa ruim? O que significa isolamento? Porque a gente ficou muito apartado um dos outros. E eu sempre me senti confortável dentro do meu próprio mundo. Eu nunca fui uma pessoa que sempre necessitou de estar com muita gente em volta. Sempre gosto mais de estar com os meus mesmo, as pessoas mais íntimas e tal. Claro, a gente sabe, os vínculos são fundamentais, mas eu nunca fui de estar, de necessitar de muita gente em volta, de muito encontro, muito... Então, eu acho que eu descobri que é mais um pouco sobre a minha natureza mais solitária, e fiz as pazes com ela, assim, tipo, não, ela é legítima também, isso não impede de que eu mantenha os meus vínculos amorosos, mas esse meu encontro comigo mesma, que eu sempre preservei, e mais do que nunca durante a pandemia, me deu uma sensação de integridade, assim, sabe? Eu passei a deixar de questionar isso. É assim que eu sou, eu gosto de viver no meu mundo, com as minhas ideias, e isso aí é uma maneira interessante de viver também, não quer dizer que tenha que se estranhar, né? Esse tipo não é escolha, né? É a minha natureza. Marta, como foi a experiência de ministrar o curso online A Arte da Crônica pela Expertise? Haverá uma segunda rodada desse curso? Olha só, gravei 30 aulas
na verdade, uma coisa muito informal, porque não são aulas, né? É muito difícil ensinar a escrever, mas, enfim, passei a minha experiência, dei toques, gravei tudo aqui dentro da minha casa, foi muito legal quando houve o lançamento, muita gente se interessou, muita gente comprou o curso e depois me deram feedback dizendo que adoraram. Inclusive, tem algumas pessoas, alguns alunos que até começaram a escrever realmente, conseguiram até se colocar em jornais de bairro ou em jornais da sua cidade, muito bacana. E agora pararam as vendas, né? Eu acho que mais, assim, ali, agora, fim do ano mesmo, talvez haja uma nova rodada de vendas, mas, assim, eu não vou gravar mais nada, o material já está gravado, e foi uma experiência muito bacana, poder compartilhar com meus leitores como é que foi, como é que vem sendo, né, essa minha vivência como cronista, que já tem aí mais de 30 anos. Marta, eu quero agradecer mais uma vez a sua gentileza, a sua generosidade, por você ter parado seus compromissos e falado comigo por esses minutos. Muito obrigado. De nada, um prazer estar contigo, Guilherme. Até a próxima. Muito obrigado. E a você aí de casa que assistiu essa conversa, aquele agradecimento sempre muito especial. Se você gostou, dê o seu joinha e, por favor, inscreva-se no canal. A entrevista com a Marta Medeiros encerra essa temporada do Guilherme Ferreira Entrevista e, se Deus quiser, espero revê-los em breve. Um abraço e até lá!